algumas frases dos nossos sábios no Talmud a respeito da vida. Vida e o oposto. No Talmud Shabbat 30a, encontramos uma colocação dos sábios quando Deus afirma Gzerai milfanai, há um decreto da minha parte, assim fala Deus, She'ein modi'in midat yamav, que não se especifica, não se comunica, não se revela para a pessoa a medida dos seus dias. Quanto tempo ela irá viver, ou quanto tempo mais ela tem de vida, com que idade ela vai falecer, ou quando ela vai partir desse mundo. Inclusive, o Talmud conta que David Amelach, o rei David, ele queria saber, talvez até para se preparar para os últimos momentos, mas a verdade é que para o rei David, Deus comunicou que dia da semana ele iria falecer, que seria num Shabbat, mas não a data, não qual sábado, nem de que mês, nem de que ano. De qualquer forma, existe esse decreto. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos, nos resta. Inclusive, em outro lugar no Talmud, quando sábios nossos lamentaram e criticaram a memória curta do ser humano ou o esquecimento, então acabam falando, me parece que era Rabi Akiva que diz que o esquecimento tem o seu lado bom, porque se a pessoa não esquecesse que um dia vai morrer, talvez isso paralisaria a pessoa e ela não faria mais nada na vida. Então tem os seus benefícios, mas de qualquer forma, nos dizem os sábios, esse é um fato, assim afirma Deus, que não é revelado, não é dado a saber ao ser humano quanto tempo ele tem de vida. Interessante, no Tratado Eruvin, lá se conta de uma discussão filosófica profunda entre as escolas de Hillel e Shammai, que durou algum tempo, esse debate, se valeu a pena o ser humano ter sido criado ou não. Se a criação do ser humano rendeu benefícios. Então, estudando ou talvez vendo por estatísticas, no final das contas, a escola de Shammai dizia que não. Quantos dos seres humanos cumprem a sua missão ou sua obrigação aqui na Terra, nesse mundo? A escola de Hillel já procurava defender o ser humano, dizendo não, o ser humano, mas boa parte dos seres humanos são bons e praticam bem ainda, e a gente boa. No final das contas, chegaram à conclusão, parece até um pouco triste, que Noach lo l'adam shelo nivra, yoter mishenivra. Na verdade, talvez matematicamente, estatisticamente, seria preferível que o ser humano nem tivesse sido criado. Tamanhas bobagens que a humanidade apronta, ou que já fizeram no decorrer da história do mundo. Então, se a gente fosse analisar friamente, se concluiria que é melhor que nem tivesse sido criado. Mas depois, conforme a escola de Hillel, eles ressaltavam, uma vez que o ser humano já foi criado, que ele procure dar o melhor de si e fazer o melhor para desempenhar o seu papel e cumprir a sua missão aqui na Terra. No Talmud Yerushalmi, Tratado Brachot, capítulo 9, Alachá 1, Kol zman she'adam chai yesh lo tikva, met avda tikvato. Como nós falamos, existe livre-arbítrio, o ser humano pode escolher entre o bem e o mal, ele é responsável pelas suas decisões, e por isso também ele se torna merecedor da recompensa divina. Deus queria que o ser humano não fosse como um robô programado apenas para fazer o bem, assim como os anjos, etc., mas que ele tivesse as duas opções e ele próprio escolhesse, e assim o mérito seria somente seu. Enquanto o ser humano está vivo, ele tem esperança, mesmo que talvez a pessoa tenha errado, tenha cometido pecados graves, tenha falhado diversas vezes, etc., boa parte da sua vida, mas enquanto a pessoa está viva, ele sempre pode fazer tshuva, se arrepender, se penitenciar, retornar a Deus, ser perdoado, enfim, ele pode acertar as contas. Uma vez que o ser humano já faleceu, daí essa esperança se perde, daí já não tem mais como recorrer. A pessoa vai ser julgada e avaliada por aquilo que ela fez, realizou e produziu aqui no mundo. Quando ela chega no mundo da verdade e
percebe que talvez muita coisa que ela correu atrás aqui nesse mundo absolutamente não valia a pena, ou era muito mal e proibitivo, mas lá já não existe mais a possibilidade de arrependimento. Enquanto a pessoa está viva, sempre há ainda esperança. E finalmente, na Ética dos Pais, capítulo 4, Mishnah 22, os sábios apontam o paradoxo da existência humana. Al-Korchacha Atachai, contra a tua vontade você vive. Então, algumas pessoas dizem, eu não pedi para ser criado, eu não pedi para nascer, ou algumas pessoas passam a vida inteira reclamando e se queixando, etc., como se estivessem sempre contrariadas, parecendo que vivem contra a vontade. Porém, na prática, no final, quando chega a hora de ir embora desse mundo, é contra a vontade que vão. As pessoas amam a vida, apreciam a vida e querem permanecer vivos aqui nesse mundo. Se fala sobre os tzadikim, assim no tratado Brachot 18b, tzadikim bemitatan nikraim chaim. Os justos, as pessoas elevadas, espiritualizadas, cuja vida nesse mundo estava acima da dimensão física, corpórea, então mesmo quando partem desse mundo, mesmo quando já faleceram fisicamente, eles continuam sendo chamados e considerados vivos, porque eles deixam um legado espiritual perpétuo.